O tutorial de hoje será desse vestido incrível, com lastec na cintura e uma manga que é super tendência, manga sino. Para executar esse modelo eu usei 2 metros de tecido e uma blusa básica como molde. Com o meu tecido aberto, dobrada no meio, com a parte da auréola virada para fora, eu vou trabalhar na dobra do tecido. Veja que ele está dobrado 2 vezes. Posiciono a minha blusa que eu vou usar como molde, bem na dobra do tecido. Dobro ela na altura da cintura. Ajeito ela bem direitinho também a parte de baixo, modelando a cintura. Na parte da manga eu dobro ela para baixo, ajeitando bem essa parte da costura, deixando aparecer bastante. Começo a cortar pela parte do decote. E na parte do ombro eu deixo 2 dedos acima do meu molde. Essa é a parte das costas do meu vestido. Na cava eu deixo uma margem de 1 centímetro e na lateral eu deixo uma margem de 2 centímetros. Na parte da cintura eu também deixo uma margem de 1 centímetro. É só a margem de costura mesmo. Com a parte das costas cortada, agora eu vou cortar a parte da frente. Agora eu posiciono minha blusinha com a parte da frente virado para o lado da auréola do tecido, afastado o máximo que eu puder dessa parte da auréola. A partir da linha da cintura da blusa, eu vou fazer uma marcação de 14 centímetros na parte da frente. E eu vou unir esse ponto que eu marquei lá na altura do ombro, na base do decote, fazendo uma reta em diagonal unindo os pontos. Ajeito ali na parte do decote, dobro para dentro, seguindo a marcação que eu fiz no tecido, para não acontecer nenhum acidente na hora de eu cortar essa blusinha do vestido. Eu começo cortando pelos ombros. Observe que eu corto bem rente na parte do ombro, sem deixar nenhuma sobra. E para frente, onde eu marquei, eu deixo 1 centímetro de margem. Corto agora na parte de baixo, também deixo 1 centímetro de margem. E para as laterais, eu deixo 1 centímetro na parte da cava e na lateral eu continuo deixando 2 centímetros, como eu fiz na parte das costas. Ainda na parte da frente, na base da cintura, eu vou fazer uma correção na parte da cintura. Nessa parte do bico, onde vai transpassar, eu vou tirar 3 centímetros de altura dessa parte, descendo até o meio mais ou menos da blusinha. É como se eu desse um leve arredondado nessa parte da frente da blusinha do vestido. Eu já cortei a parte de cima do vestido. Agora, com a parte de baixo do tecido que sobrou, eu dobro ele 4 vezes, com a parte da auréola sempre virada para fora, destacando bem o centro da dobra. Eu vou cortar a minha manga, então eu posiciono ela ali, bem ajeitadinha, em forma diagonal, fazendo nessa parte da lateral da manga como se fosse um A. Mas observe que a cabeça da manga, ela sempre encosta na dobra do tecido. Esse modelo de manga que eu vou cortar chama manga sino. A partir da barra da manga da blusa, eu vou acrescentar mais 14 centímetros. Essa manguinha já tem 14 centímetros, então a altura total da minha manga vai ficar de 28 centímetros. Vai bater ali na base do cotovelo, mais ou menos. Eu marco em volta de toda a barra da blusa e nessa parte também na diagonal. Para marcar a cabeça da manga, eu levanto ela um pouquinho e marco também na parte final dela. Depois é só levantar ela e seguir a marcação de baixo. Veja, eu marco seguindo exatamente o desenho da costura, unindo um ponto ao outro, do início ao fim. Agora é só vir cortando onde eu marquei. Vai observando o desenho dela que já vai ficando na forma de sino mesmo. Para cortar a lateral da manga, eu uno o ponto de cima ao ponto de baixo, fazendo um leve diagonal nesse corte. Pronto, já cortei a minha manga e eu não posso esquecer uma coisa muito importante, é marcar o centro da manga na parte de cima. Eu marco com um pique mesmo, mas você pode também marcar com alfinete, marcar com a caneta. Repare que elas são muito parecidas, a parte de cima e a parte de baixo. Para acabamento do decote, eu corto algumas tiras em viés,
3,5 centímetros de largura. Eu preciso de 1 metro de viés. Se você quiser saber como eu faço a emenda de viés de modo facilitado, eu já tenho um vídeo aqui no canal que mostra o passo a passo como fazer. Ainda com o meu tecido dobrado 4 vezes, eu acerto ali a beiradinha, porque agora eu vou cortar a parte da saia do vestido. Como esse vestido tem lastex na cintura, eu vou cortar uma faixa de 7 centímetros em toda a largura do tecido. Depois eu acerto ele com a largura da saia, separo e vou cortar agora a parte da saia do vestido. Eu tô fazendo um vestido longo, mas esse tamanho, gente, é opcional. Você pode fazer o tamanho que você desejar. Eu uso as próprias costas do vestido para usar a medida para fazer a cintura da saia. Como a parte desse vestido vai ser bem mais franzida que a parte de cima, eu vou acrescentar 3 dedos para além da cintura, que dê uma medida ali de mais ou menos 6 centímetros. Faço essa marcação e agora é só seguir cortando. A largura da saia, gente, eu vou usar a largura de todo o tecido. Ele tem 1,40 de largura, então na base da minha saia ela vai ter mais ou menos 1,40 de largura. Essa largurinha também é opcional. Para a altura, eu deixei uma altura de 1 metro. Dou o pique ali no centro da cintura, essas marcações é muito importante. Eu volto agora com aquela minha faixinha que eu cortei de 7 centímetros e vou acertar ela no tamanho da cintura da saia. Como eu tô trabalhando com tecido bem fininho, muito transparente, eu vou colocar também um forrinho na parte de baixo. Para esse forrinho eu estou usando um tecido que se chama cambraia de algodão. Ele é bem fininho, bem fresquinho, vai ficar bem legal. Então eu posiciono ali a parte da saia na altura do tecido, só que esse forrinho ele vai ter apenas 50 centímetros de altura. Eu meço ali 50 centímetros, dobro a saia para cima e corto. As partes laterais eu vou cortar igualzinho da minha saia do vestido mesmo. Agora sim, cortei completamente o meu vestido, vamos costurar, né? Eu vou começar a minha costura pela faixinha da cintura. Eu cortei uma faixinha inteiriça da largura da cintura da saia do vestido e vou costurar ali o lastex. Se você não sabe como fazer lastex, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como fazer o lastex sem estragar a sua máquina e de forma correta. Eu começo a primeira fileira com a distância de 1 pé de máquina e depois eu vou seguindo as outras fileiras com a distância também de 1 pé de máquina. Observe que para costurar o lastex, a gente sempre tem que ir esticando o tecido. E assim eu vou seguindo em volta de toda a faixinha, até terminar lá a parte de baixo. Ah, uma coisa super importante. Se você está gostando do meu vídeo e da forma que eu te explico, não deixe de deixar seu like e também se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse, ok? Olha como fica a nossa faixinha. Olha que gracinha, lastex super bem feito, super bonitinho. E isso, gente, na máquina doméstica, tá? Agora eu vou montar a parte de cima do vestido. Eu vou unir o direito das costas com o direito da frente, fazendo a coincidência de ombro com ombro e faço a costura desses ombros. A margem de costura que eu deixo é a distância de 1 pé de máquina e não posso esquecer de arrematar o começo e o final. Com os ombros já costurados, eu também já fiz o arremate na overlock. Lembrando que esse tipo de acabamento também pode ser feito na máquina zigue-zague, uma costura francesa ou até um chuleado à mão, ok? Eu vou fazer agora o acabamento na parte do decote. Eu abro a minha blusa e vou passar agora o viés em volta de todo o decote. Eu já fiz ali a emenda no meu viés, que ficou perfeita por sinal. Agora eu dobro ela no meio e eu dou uma passada para vincar bem essa dobra e venho costurando ela direito com direito, direito do viés com direito da blusa do vestido. Posiciono o meu viés em um dos lados da blusa, direito no viés com direito da blusa do vestido e vou costurando delicadamente, sem puxar nenhuma das partes, nem a parte de cima nem a parte de baixo. Só vou posicionando ali o meu viés em cima da blusa do vestido e costurando normalmente.
deixando a margem de costura de um pé de máquina. Faço essa costura em volta de todo o meu decote. Eu amo fazer esse tipo de acabamento, fica muito bonito, dá uma qualidade muito grande na peça, você vai ver, fica perfeito. Com o viés já costurado, agora eu vou cortar a sobra de tecido que ficou, dessa margem de costura que eu deixei. Vou deixar uma margem bem pequenininha, mais ou menos de meio centímetro. Tomando bastante cuidado na hora de cortar essa margem de costura, para não cortar muito rente também depois desmanchar esse acabamento. Depois que eu cortei toda essa sobra de tecido, eu vou revirar esse acabamento, deixando a parte do acabamento virado para o lado do viés e vou rebater essa costura. É uma costura de reforço mesmo, para ficar bem seguro o acabamento. Lembrando que ele tem que estar virado para o lado do viés. Essa costurinha é feita bem na borda do viés. A costura feita fica desse jeito, ó, o acabamento bem preso para o outro lado. Agora, nós vamos rebater esse viés novamente. Eu reviro ele para o lado avesso do vestido e vou costurar bem na borda dele novamente. Eu faço essa costura em volta de todo o viés novamente. Pronto, viés finalizado fica desse jeito. Olha que acabamento bonito, gente. Muito bem feito. É um acabamento profissional. Agora chegou a hora de costurar as mangas no lugar. Eu abro a minha peça para o lado direito e posiciono o lado direito da minha manga no centro da cava. Lembrando que eu já fiz a marcação do centro da manga na hora que eu fiz o corte dela, onde eu dei aquele pique no meio. Então, eu alfineto e sempre costuro do centro para a esquerda e do centro para a direita. Olhem, eu começo a minha costura um pouco atrás do alfinete que eu marquei no centro da cava e no centro da manga. Não esquece de arrematar, é muito importante, mesmo que eu vou fazer outra costura ali. A distância que eu deixo também é de um pé de máquina e venho costurando delicadamente. Se você prender a sua manga desse jeito, você vai ver que não tem como errar. Ela não fica retorcida e a costura fica perfeita. Volto no centro da manga de novo. Eu já fiz para um lado, agora eu vou fazer para o outro. É importante arrematar novamente para que não aconteça de desmanchar essa costura. E é só finalizar a costura da manga na cava. Manga já costurada, é a hora de fechar a lateral da blusa do vestido. Eu sempre começo fazendo a coincidência de costura com costura, prendo com alfinete para não me perder na hora de costurar. E eu faço esse processo dos dois lados. Como eu vou fazer um decote transpassado, antes de fechar a lateral, eu vou costurar esse decote na parte de baixo. Só para facilitar o processo, para mim não me perder na hora que eu for costurar essa blusa na saia do vestido. Eu prendo ali as partes com os alfinetes, alinho ele bem e faço uma costura de segurança. Aproveito que eu já estou na máquina de costura, já faço também o fechamento da lateral desse vestido. A distância que eu deixo é de um pé de máquina de margem de costura. Fecho também a faixa de lastex. E uma dica super legal que eu faço, eu vou fazendo costura retrocesso em todas as linhas de lastex, para que depois ele não venha desmanchar quando a peça já estiver pronta. Fica bem reforçada essa costura. Faço também o fechamento da lateral da saia do vestido e do forro também. É só uma costura mesmo com a distância de um pé de máquina. Já fiz a costura e também já fiz o acabamento. O acabamento tem que ser feito em ambas as partes, tanto na saia do vestido quanto no forro. Com as partes já costuradas e feito o acabamento, eu vou virar o forro do vestido para o lado direito e a saia do vestido para o lado avesso, eu vou encaixar por dentro do forro. Aí vai ficar avesso com avesso,
costura com costura. Eu prendo elas com alfinete para poder não escapar. Faço o mesmo processo do outro lado da saia do vestido. Prendo com alfinete novamente. Agora eu faço a costura da faixa na cintura da saia. Começo fazendo a costura pela lateral, onde tem a costura da faixa, e a lateral da saia, coincidindo costura com costura. A distância que eu dou é de um pé de máquina, e é só esticando a faixa que ela também está na largura da cintura da saia. Eu cortei as duas do mesmo tamanho, então não tem segredo. É só ir espichando ali o lastex e costurando normalmente. Com a faixa já costurada no lugar, também já dei acabamento. Agora eu vou encaixar a parte de cima. Eu viro a minha blusa para o lado do avesso e encaixo a saia do vestido por dentro da blusa do vestido. E vou fazer a coincidência de costura com costura também. Pego aquele lado da faixa que tem a costura, encaixo em um dos lados e faço o mesmo processo no outro lado da faixa. Só que agora eu vou seguir como orientação a costura da linha da saia, lembrando que a faixa só tem costura de um dos lados. Então eu faço ali a coincidência de costura com costura, seguindo a linha de costura da saia. Divido a faixa no meio, uno alfinete com alfinete, acho o meio da faixa e encaixo também no meio da blusa do vestido. Repito o processo nos dois lados. Esse truquezinho, gente, é para que a faixa fique bem colocada na peça, não retorcendo nem para um lado nem para o outro e o franzido do lastex fique bem distribuído. Começo fazendo a costura por uma das laterais, aqui eu usei o lado que tem a costura e dou a distância também de um pé de máquina. Agora o processo vai ser diferente, porque a parte de cima é menor do que a faixa. Então, o alfinete que eu coloquei no meio da blusinha, ele vai me seguir de guia. Eu estico essa faixa até o alfinete do meio, encaixando ela ali na parte de baixo. Veja que ela fica um pouco franzida e a parte de baixo bem esticada. E sigo fazendo a minha costura com a distância de um pé de máquina. Vou ali sempre ajeitando a faixa e a parte de baixo, sempre olhando se eu estou costurando direitinho. Vou indo até chegar no alfinete do meio. E depois é o mesmo processo, do alfinete do meio para a lateral, e assim vai, até o final da costura. Para a barra do vestido, eu dobro meio centímetro e redobro novamente e costuro em volta de toda a barra. E para a manga é o mesmo processo, eu dobro meio centímetro e redobro novamente. E finalmente ficou pronto o meu vestido, muito lindo, com lastex na cintura, uma manga sino muito estilosa, ficou muito lindo o meu vestido. Eu amei fazer esse modelo. Me diz aí, o que vocês acharam? Obrigada a todos e até o próximo vídeo.